levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Boa tarde para você que está ligadinho, que está ligadinha aqui na TV Mundo Maior. Está começando ao vivo o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos de volta para estudar essa obra maravilhosa. E claro, temos aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, nosso querido amigo André Luiz Ruiz. Boa tarde, André. Como vai? Boa tarde, Júlio. Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria voltarmos ao estudo do Livro dos Espíritos, contando com a sua participação, porque eles também podem participar, não é, Júlio? Com certeza. E você pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior. Entra lá no facebook.com/TV Mundo Maior, onde nós já fizemos um post, né? Tem lá uma imagem do programa com uma pergunta. Hoje o tema do programa são as provas da existência de Deus. E a pergunta é: você já criou alguma coisa que não fosse material? Dê um exemplo pra gente. Manda lá a sua resposta e também, se quiser participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, você pode adicionar o nosso contato e mandar a sua mensagem para o telefone que aparece aqui na telinha, 11 99643 3827. Manda sua mensagem que daqui a pouquinho a gente traz para o programa, interage com o pessoal, com o público, os telespectadores, e vamos fazer esse estudo todos juntos. Ô, Júlio, vamos dizer de novo qual que é a pergunta? A pergunta: você já criou algo que não fosse material? É algo que você não tivesse usado as mãos, alguma coisa que seja palpável. Você já criou alguma coisa que não fosse material? Que coisa que você criou que não era material? Vai ser bem interessante essas respostas. Vamos ver, né? Vamos ver se as pessoas vão estar entendendo o que significa o poder criativo. Exatamente. E hoje, então, André, a gente volta ao estudo do livro e vamos partir da questão 7. Isso mesmo, da questão número 7, que é aquela que vem logo a seguir a sexta que terminamos no programa da outra semana, né? O último programa, o programa 10. Nós estamos agora vendo Kardec se ocupar de aprofundar um pouco mais a questão desta relação do indivíduo com o Criador. A questão número 7 você vai ver já na tela, para que nós possamos acompanhar qual é a dúvida de Kardec. Ele pergunta: seria possível encontrar-se nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Será que a matéria, na matéria, é a dúvida de Kardec, não seria a matéria, Júlio, que daria às coisas a sua forma final, pelas propriedades dela mesma, sem precisar ter nenhuma referência a uma força oculta, superior? Kardec, então, está interessado em explorar, do conhecimento dos espíritos, esta causa. Isto, de onde as coisas vieram? Não será a própria matéria que possui, entre as suas características, esse poder de autogeração, de gerar a si mesma? Então, vamos entendendo a dúvida de Kardec, vamos ver agora a resposta que os espíritos deram. Você vai acompanhar na tela. Veja só, quando nós vemos Kardec pensando, e antes da resposta, nós vamos chegar na resposta, eu quero mostrar para vocês alguns slides para entender quais são as propriedades da matéria, porque muitas vezes a gente não se lembra. As propriedades da matéria que Kardec se refere estão mais ou menos resumidas aqui. Veja só, nós temos a inércia, que a matéria é aquela que tende a permanecer no estado em que se encontra, se está em movimento é movimento, se está parada é parada. Temos a massa, que é a quantidade de partículas que existe em uma matéria, é um conceito superficial, mas dá para entender. No slide seguinte você vai ver aí outras propriedades que também se atribuem à matéria. Vejam lá: volume, impenetrabilidade, a compressibilidade, elasticidade, divisibilidade. Cada uma tem um conceito rápido escrito aí. Cada um destes
representa uma propriedade da matéria. Então, Kardec quer saber se estas propriedades da matéria não estariam sendo as responsáveis pela sua explicação, pela sua autoexplicação. Então, você observe, quero voltar lá no slide das propriedades, esse último que foi apresentado. Veja só, a matéria, ela ocupa um espaço. Independentemente do seu estado físico, ela tem um lugar no espaço. Duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar juntas, simultaneamente. Uma tem que sair para a outra entrar. Elas são compreensíveis, elas podem ser comprimidas, elas são elásticas, elas têm características muito próprias. Agora, se ela tem tudo isto, e pode voltar para a gente aqui na geral, isso. Se a matéria tem todas essas características, ainda fica Kardec com a dúvida. Seria uma característica da matéria a própria geração de si mesma? O próximo slide nos faz pensar também. Vamos a ele. Aí sim a gente vem com a resposta dos espíritos, né? Não, veja só, é isso mesmo. Isso aí. Agora a resposta dos espíritos nos esclarece. Vamos lá, Júlio, lê pra gente. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Bem, os espíritos estão respondendo a Kardec. Tá bem, você está considerando as propriedades da matéria, não é? Essas que nós citamos aqui, inércia, massa, volume, impenetrabilidade. Agora, isso é causa ou é efeito? É o que os espíritos respondem, vejam lá. Mas qual seria então a causa dessas propriedades? O que gerou, naquilo que se chama matéria, estas propriedades específicas? É sempre necessário ter uma causa anterior que justifique a existência dessas características. E não contente só em apresentar a resposta dos espíritos, como nós já explicamos nas outras vezes, Júlio, nós colocamos logo a seguir o comentário de Kardec a essa resposta. Se você voltar lá no slide anterior, você vai ver que nós apresentamos o slide em duas cores. Vamos lá. Volte ao slide da resposta. Isso, olha. A parte superior em amarelo, e está entre aspas, é a resposta que os espíritos deram. Agora, a parte inferior, que está em um dourado, sem aspas, e está com a letrinha inclinada, itálico, é o comentário que Kardec faz ao que os espíritos disseram. E vejam só o que Kardec acrescenta ao comentário. O Júlio vai ler para a gente. Atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. A propriedade, para existir, alguém deve tê-la construído. Ah, você tem um refrigerador na sua casa, não é? Oh, todo refrigerador é gelado. Mas o refrigerador se fez a ele mesmo? Para ele ser gelado, para ele ter aquela temperatura baixa, conservar a carne, conservar os líquidos em uma temperatura bem inferior, isto foi o próprio refrigerador que se inventou? Ou alguém teve que ir lá, apertar os botões, botar os parafusos, criar os motores, fazer os ciclos para que o refrigerador não fosse um fogão? Ele não esquentasse, ele gelasse. Hein? Como que é que nós estaremos meditando? Então Kardec está dizendo exatamente isto. Nós estaremos sempre precisando buscar uma causa. Se a matéria tem essas propriedades, quem foi que deu essas propriedades à matéria? E a gente sempre volta naquele círculo, aquela pergunta que todo mundo sempre faz, né? Qual foi o início de tudo isso? Onde tudo isso foi criado? Exato. Então, ficamos nessa busca que vai consumir os nossos programas iniciais, que é o que Kardec vai nos apresentar, para descobrirmos esta lógica, esta coisa que realmente explica a necessidade de existir uma inteligência geradora que seja a causa de todas as coisas. Exatamente.
Vou aproveitar uma pausa rápida para a gente mandar um abraço aqui para algumas pessoas que já estão participando do programa. Vamos lá, Júlio. A Catarina de São Bernardo do Campo, São Paulo, mandou aqui, boa tarde, André, boa tarde, Júlio. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, gratidão. Ótimo. Um abraço, Catarina. Obrigado, Catarina. Que alegria também contar com você. Mas o Jefferson e a Rosina, estes nossos anjos da guarda, eles estão assistindo a gente aqui da cidade de São Paulo. E a nossa querida Sônia Della Valle, lá de Campinas, também nos mandou uma mensagem no nosso WhatsApp, porque o WhatsApp também pode ser usado, né, Júlio? Com certeza. E você que está acompanhando a gente, que quer participar, adicione o contato da TV Mundo Maior que aparece aqui na tela. O número é 11 99643 3827. Mande a sua mensagem que daqui a pouco a gente traz mais algumas participações. Isso mesmo. Nós temos o carinho desses irmãos e irmãs que estão interessados nesse entendimento. E nós sempre gostamos muito que possam participar, que possam opinar e responder a pergunta que foi feita logo no começo do programa. O que é que você já criou com a sua força, com a sua vontade, que não seja material? Você pode dizer para nós o que foi? Porque a criação, nós vimos no nosso último programa, a criação dos homens precisa basear-se nas criações divinas, nas coisas que já existem. Mas o que você já criou que não tem matéria? E aí? Será que alguém vai responder, Júlio? Olha, eu não queria dar um spoiler, né? Já entregar, mas já teve gente que respondeu. Ótimo. Mas a gente traz no próximo bloco. Legal. Vamos então, vamos ao Bacana. nosso intervalo? Vou fazer um último convite aqui antes da gente ir para o nosso intervalo, para que você que nos assiste, para que você que acompanha as transmissões da TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova, que você participe conosco da campanha Espiritismo SOS. O Espiritismo precisa de você. É uma campanha que visa manter os trabalhos e as produções de programas de TV e de rádio da Fundação Espírita André Luiz. Através do telefone 0800 12 18 38 ou do site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS, você pode colaborar com essa campanha, fazendo a sua doação espontânea, ficando sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ou você que já é sócio, aumentando um pouquinho a sua contribuição por alguns meses e fazendo parte de toda essa corrente que leva o Espiritismo para sua casa e para a casa de milhões de pessoas. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Até lá!